Você está ouvindo esse som? Você consegue ouvir esse barulho? Parece um chamado. Sim, sim, eu estou ouvindo. Eu estou ouvindo um brado como de uma voz que diz: arrependei-vos e credes no Evangelho. Eles estão falando do Evangelho. É para fazer parte desse Evangelho de Jesus? Eu vou entrar neste reino. Eu vou me alistar no exército do Deus vivo. O reino que não terá fim. Eu vou. Sim, minha irmã, nós fomos chamados para fazer parte do exército de Deus. O Evangelho trouxe um reino. Cristo inaugurou um reino. E isso é tão sério porque a partir deste momento, esse alvoroço dessas pessoas que nós estamos ouvindo, elas estão procurando o lado delas. E nós já escolhemos o nosso. Você que está ouvindo hoje, nós estamos no Salmo 20, você também escolheu o seu lado, né? Por favor. Porque se você não escolheu o lado, por favor, estamos te convidando a fazer parte do exército de Deus. Estamos te convidando a fazer parte do reino que não terá fim. Seja bem-vindos, meus irmãos, meus amigos. Seja bem-vinda, minha irmã. Como você está? Olá, minha irmã. Olá, amigos. Eu estou cheio de expectativa. E vocês que estão nos acompanhando? Eu estou cheio de expectativa por este salmo. Ele fala sobre o reino de Deus. Uau, o reino de Deus vai ser tremendo. E esse enredo, esse mundo oferecido pelo Salmo 20 me fez lembrar uma música, minha irmã. Você lembra? Já posso escutar o exército de Deus. Continua aí. Marchando sobre a terra, em brados de guerra vai. Uau! Que lembrança maravilhosa! Quantas vezes entoamos este louvor, esse hino é forte. Que bom trazer à memória o que nos dá esperança. Ah, que maravilha recordar desta canção. São tantas lembranças. Que maravilha ter acesso a essa belíssima canção. Se você está com a sua Bíblia aberta, se você ainda não leu o Salmo 20, por favor, pega a sua Bíblia, leia o Salmo, faça suas marcações. Se você já fez tudo isso, agora sim, vamos entrar no Salmo 20. Provavelmente, quando você pegou a sua Bíblia e você fez a sua primeira leitura, você pensou, tenho certeza, pensou em um rei, obviamente em Davi, que foi o rei segundo o coração de Deus, e obviamente você pensou em alguém orando pelo rei, porque essa canção dá a entender que é uma canção com respostas, onde os súditos falam um trecho, uma estrofe, depois o rei responde em outra estrofe, e depois tem um coro com todo mundo junto, aí tem um fechamento do último versículo. É uma música que dá para ver bem uma música. Pela primeira vez aqui nos Salmos nós encontramos a palavra pausa. Se você tem uma tradução antiga, você encontrou sela. Se você tem uma tradução moderna como a minha, você encontrou a palavra interlúdio, isso logo após o verso 3. Confere aí na sua Bíblia. Hoje nós vamos entender que mistérios são esses dessa musiquinha, né? Nós vamos compreender. Mas algo que salta aos nossos olhos, a princípio, né, é da compreensão que esse texto ele é muito mais do que aquilo que nós podemos imaginar. Sabe quando você pega um doce e você olha o doce e fala que bonito esse doce, parece uma delícia. Aí quando você tira o primeiro pedaço, você fala, esse doce é sensacional. Assim é a sensação de degustar o Salmo 20. E eu vou explicar por quê. Hoje nós começamos o áudio com um som de uma proclamação de algo novo que chegou, uma mensagem falando arrependei-vos e crede no Evangelho, pois o reino chegou. Foi mais ou menos isso que João Batista falou. Depois Jesus falou, o reino chegou. E ele ensinou sobre o reino. E ele falou muitas verdades sobre o reino.
Mas você pode estar se perguntando, mas o que tem a ver o Salmo 20 com o reino de Deus, com o Evangelho? Alguns salmos, nós vimos até agora 2 deles, são chamados de salmos messiânicos. Quando nós olhamos, lembra do doce? Quando nós olhamos por fora, nós olhamos e pensamos assim, é um salmo para Davi, que era o rei. Era um salmo que dá a entender que ele ia para a guerra. E que as pessoas que eram súditas desse reino, que Davi era rei, estavam clamando a Deus, pedindo a Deus em favor do sucesso do rei. É isso que a gente entende olhando por fora, como se fosse o docinho. Agora, quando a gente degusta, a gente sente um sabor muito mais incrível do que aquilo que era só olhado por fora. Assim são os salmos messiânicos. Eles falam da pessoa de Jesus Cristo. E quem é a pessoa mais importante da nossa vida? Jesus, o nosso Salvador. Então, quando nós olhamos esses tipos de salmos, nós precisamos enxergá-lo como esse docinho, que quando a gente tira um pedacinho, a gente sabe, assim, a gente descobre que é muito melhor do que aquilo que a gente imaginou. E assim é o Salmo 20. Ele é reconhecido como uma canção pela vitória do rei. Qual é o rei que venceu na cruz? Qual foi a pessoa que se entregou na cruz e venceu? Foi meu Salvador. Qual foi o rei que venceu aqui no contexto? Davi. Sim, foi. Mas qual é o rei que vai vencer para sempre? Que venceu para sempre e que é mais que vencedor? É o nosso rei Jesus. Então os salmos messiânicos, todos eles, nós ainda vamos encontrar vários pela frente, eles apontam essa figura. E isso é uma tipificação. É quando você consegue enxergar naquele salmo uma profecia. Porque de fato, tudo isso, tudo que aconteceu, irmãos, por favor, entenda algo. Tudo que aconteceu no Antigo Testamento, com o povo de Israel, com Abraão, com Isaac, com Jacó, tudo apontava para o futuro. Que aconteceu em Jesus. Então tudo que aconteceu ali, todas as histórias, todos os registros, é esse convite, é esse entendimento que Jesus virá. E ele veio. Aleluia! Aqui na minha Bíblia, na minha tradução, a palavra rei só aparece no último versículo. E essa palavra usada, o grego, chama goel. Essa palavra foi usada em outras situações na Bíblia, ela foi usada em Números, ela foi usada em Levítico, ela foi usada em Jeremias e em Isaías. E em cada um dos contextos que foram usadas, representavam palavras, situações ou significados diferentes. Por exemplo, a palavra em Números significava o vingador, em Levítico, o redentor, e em Isaías, o libertador. Agora eu te pergunto, quem é que foi vingador, redentor e libertador, senão Jesus? Davi teve muitos sucessos. Ele teve muitas conquistas, mas ele não poderia ser resgatador, vingador, libertador, redentor. Não, né? Então é porque esse texto foi escrito, foi direcionado pelo Espírito de Deus para mostrar para nós hoje, no século 21, que tudo que está ali na palavra do Senhor está apontando para uma única pessoa, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então a oração que está aqui é a oração para o Rei, para o nosso Rei. E algo que me toca, que toca o meu coração, porque logo no início desse áudio você ouviu ali o posicionamento da Alessandra, e meu também, e seu, por favor, que seja seu. Pessoas que disseram sim, que são súditos do reino, mas não apenas súditos. Nós não somos aquelas pessoas que são só uma quantidade, um número X para contar na somatória de algum censo. Não, nós somos pessoas que estão trabalhando pro rei, que estamos guerreando com o rei, nós estamos indo para a luta com o rei. Quando está escrito ali em Efésios 6 de uma armadura, aquilo é profético. Aquilo mostra como nós realmente estamos numa batalha. E nós, como súditos do reino de Deus, entramos aqui nesse contexto, porque a primeira parte dessa música está falando de uma oração, de uma oração em favor do rei. Senhor, responda o nosso clamor nos tempos de sofrimentos. Esses tempos de sofrimentos era o quê? É a batalha, é o momento da angústia, é o dia da tribulação. Então está pedindo assim,
Senhor, olha pelo rei no momento da angústia, no momento do sofrimento. E qual foi o momento mais caótico que Jesus viveu? Foi ali na cruz do Calvário, não foi? Só que nós, como os intercessores do reino de Deus, nossa missão não acabou. Nossa missão em clamar em favor do reino continua. Nós ainda somos aquelas pessoas que oram uns pelos outros, que oram pelo nosso país, que oram pelos nossos pastores, pelos nossos líderes, pela nossa família. Por favor, levanta aí seu corpo, pega o seu uniforme e se prepara para a batalha. Porque o Senhor nos chamou para guerrear. Nós não somos florzinhas de Jesus, nós somos soldadinhos de Jesus. E outro aspecto da oração é que o Senhor envia o socorro e que Ele fortaleça, isso no versículo 2, e que Ele se lembre de suas ofertas e seus holocaustos. O que diz isso? Primeiro, uma vida de oração. Pessoas que clamam, pessoas que se posicionam, pessoas que sabem no dia da angústia e sem ser no dia da angústia, clamar. Pedir ao Senhor, estar ligado ao trono do Senhor. Entende dessa parte? A segunda parte dessas ofertas aqui é uma vida de consagração, irmãos. Os súditos do reino têm uma vida de consagração. Os súditos do reino têm uma vida de separação, uma vida de entrega, uma vida de devoção. Não são pessoas que são frágeis. Um dia quer, outro dia não querem. Pessoas que têm um ânimo dobre. Lá em Tiago fala sobre o ânimo dobre. O que é um ânimo dobre? Um dia eu tô bem, eu tô afim de fazer as coisas pro Senhor. Outro dia eu saio do exército, entrego o meu uniforme e deixo isso pra lá. Nós não estamos brincando aqui. Nós usamos muitas alegorias aqui para poder te ensinar, para poder tentar ficar mais claro para você, mas nada disso aqui é brincadeira. Vir aqui, falar da palavra de Deus é a coisa mais séria que tem, porque um dia o Senhor vai prestar, eu vou prestar contas pro Senhor de tudo aquilo que eu ensinei. E você também vai prestar conta de tudo que você foi para o Senhor no reino dele. Se você realmente foi do reino dele. Jesus fala no momento em Mateus 7 que vai chegar umas pessoas e vão falar assim: Senhor, eu profetizei no seu nome, eu preguei, eu dei aula, eu cantei. E vai falar uma lista enorme de coisas que fez, e o Senhor vai olhar para ele e falar assim: eu não conheço você. Uma coisa é quando eu falo para alguém que eu te conheço, outra coisa é quando a pessoa confirma isso. Porque a gente pode conhecer muitas pessoas. Hoje, nessa era virtual, a gente olha a vida da pessoa pela rede social e a gente acha que conhece a pessoa. Mas para conhecer alguém, você tem que viver. Essas pessoas aqui, esses súditos do reino que estão clamando aqui nessa canção, são pessoas que conhecem a Deus, que conhecem Jesus e que estão intercedendo pelo reino dele, que estão clamando pelo sucesso do rei. E esse clamor aqui precisa se estender à nossa responsabilidade diante dos pastores, dos líderes, dos chefes de estado. Não existe essa história: eu não gosto do presidente, eu não vou orar por ele, porque se você não orar pelo presidente, é você que vai sofrer. É os seus filhos no futuro que vão sofrer por não ter oportunidades no país. Isso é sério, não é uma brincadeira. Então, essa pessoa aqui desse súdito, ele ora, ele clama e ele lembra, né? Ele lembra dessas ofertas que foram dadas, isso no versículo 3. Depois vem o interlúdio. Sabe por que acontecia esse interlúdio? Na música, na partitura, tem um símbolo que significa pausa. É quando a música fica pausa. Estou cantando lá, 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 lá. Aí eu volto. Lá, 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 lá. Sabe por que a pausa? Sabia que a pausa é estratégica para você refletir? Refletir no que foi falado antes. Então vamos parar agora e refletir. Eu tô tendo uma vida de oração? Eu tô tendo uma vida de consagração? Eu sou um súdito do reino de Deus de verdade? Eu peguei o meu uniforme, estou usando o meu uniforme, minha preparação como um soldado do reino de Deus? Ok, acabou a pausa. Quando acaba a pausa, chega no versículo 4.
Ele concede os desejos do seu coração e dê sucesso em todos os planos. Daremos gritos de alegria pela vitória e hastearemos bandeiras no nome do nosso Deus. Que o Senhor responda todas as nossas orações. E aqui acaba a parte onde os súditos estão clamando. E aí agora no versículo 5 vem a resposta do rei. Perdão, no versículo 6 vem a resposta do rei. O rei fala: agora sei, Senhor, que salva o seu ungido. Ele responde do seu santo céu, ele livrará com grande poder. Algumas pessoas confiam em carros de guerra e outras em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, nosso Deus. Esse é o versículo mais famoso desse capítulo. Provavelmente você ouviu isso em alguma vez na sua vida e você achou que era algum carro, algum automóvel da Fiat, da Volkswagen ou alguma coisa do tipo. E aí você pensou assim no cavalinho, né? Toque, toque, toque. Quem convive com essa realidade pensou em algum cavalinho. Eu, no meu caso, só pensava em carros. Até refletir um pouco e pensar assim: meu Deus, esse texto aqui foi escrito há muitos anos atrás. Tem um outro contexto por trás disso que é muito mais significativo. Agora, se você não estiver olhando para a tela da televisão, do computador ou do celular, por favor, olhe aí a explicação do carro de guerra. As bigas foram amplamente usadas na antiguidade como carros de combate. Ela é comumente composta por uma charrete feita em madeira com 2 rodas e puxadas por cavalos. Uma biga de combate geralmente tinha em sua equipe um condutor e um guerreiro, mas este número podia variar. Os combatentes usavam diversos tipos de armamentos, como lanças, dardos, espadas e arco e flecha. Os carros de combate já eram utilizados no Oriente Médio desde 1500 a.C. e tiveram seu apogeu durante a Idade de Bronze, quando se difundiram pelo Mediterrâneo. Uau, nós não tínhamos refletido sobre isso. Aquilo é carro de guerra, o cavalinho ali e a pessoa batalhando na guerra com aquilo, era a alta tecnologia daquela época. Seriam os recursos de tecnologia que os americanos têm, que eles usaram lá no Afeganistão. Se você não sabe, olha aí no Google e pesquisa como é que foi a tecnologia utilizada na guerra do Afeganistão. Ali foi uma alta tecnologia de guerra. Nem isso garante o sucesso das pessoas. Tem gente que se baseia nas coisas para ficar seguro. E aqui nessa canção o rei está falando, o rei está respondendo juntamente com seus súditos que nós não confiamos nessas coisas, desses recursos humanos. Nós fazemos menção do nome do Senhor. Nós não nos apoiamos nas coisas que tem aqui. Lembra do capítulo 16? Que Davi orou e pediu ao Senhor que guardasse o coração dele, porque ele já era rei, ele já tinha tudo, mas ele não queria essas coisas, ele queria se refugiar no Senhor. E aqui ele fala novamente: eu não vou colocar minha confiança, porque quem confia nessas coisas cai para sempre. Agora o cristão pode até cair, mas ele se levanta. Essa é a diferença. E agora eu consegui recordar de uma mulher que ela vivia para o marido dela. Tudo que ela pensava era para o marido dela. O sonho dela era pro marido dela. Só existia o marido dela para ela. E quando o marido dela morreu, imagine como ela ficou. Porque a confiança dela estava onde? No marido dela. A mesma coisa pode acontecer com uma pessoa que fica só focada na sua profissão. E se você perder o seu trabalho legal? Pessoas que ficam apoiadas só nos seus filhos. Eu sei que é muito difícil você não colocar os seus filhos como primeiro, mas a Bíblia diz: buscar primeiro o reino de Deus. A Bíblia diz para você amar sobre todas as coisas primeiro quem? A Deus. Porque se a gente se apoiar nessas outras coisas, nesses carros, nesses cavalos que podem significar muitas coisas, nós podemos cair. E aqui na canção, o rei, juntamente com os seus súditos, estão conclamando. Eles estão hasteando uma bandeira, sabe, colocando bem alto para todo mundo ver. Quando você pega uma bandeira e coloca ela em algum lugar, é para que alguém veja, é para que alguém entenda aquele símbolo. E essa bandeira que está hasteada
ela significa que, o Senhor manda aqui, esse aqui é a terra do Senhor. Isso é reino de Deus, meus irmãos. Isso é reino de Deus. E esse texto, ele nos convida a essa reflexão do reinado de Deus na nossa vida. Nós aqui falaremos bastante sobre este reino. E quando você olha aí o título desse salmo, Salmo 20, que fala sobre o reino já, é porque Jesus, assim como nós começamos o áudio de hoje, ouve aí novamente a trombeta. Por favor, fique lembrando aí esse chofar tocando, chamando. O reino chegou. O reino chegou. O reino precisa fazer parte da minha vida, precisa fazer parte dos meus dias. E em nome de Jesus, por favor, que essa mensagem alcance seu coração, que você fique feliz, porque essa canção do Salmo 20 é uma canção de felicidade. É o reino de Deus, é clamando pelo reino de Deus. E por fim ela termina assim: dá vitória ao teu rei, ó Senhor, responde ao nosso clamor e socorro. O Senhor atendeu o nosso clamor e nosso socorro, porque tudo que nós precisávamos era de um rei. E o rei Jesus está aqui. Por isso que o reino já é, porque Jesus inaugurou o reino, mas o reino ainda não. E o reino ainda não está no capítulo de amanhã. Então, te aguardo no capítulo de amanhã. Que o Senhor te abençoe. Eu convido você a orar nesse momento. Aleluias. Senhor, nós entregamos as nossas vidas diante de Ti, diante da Tua palavra, Senhor, que é tão linda. Senhor, um dia nós alistamos neste reino, neste exército do reino do Deus vivo. Mas quantas vezes, Senhor, nós voltamos para trás, brincando de ser servos, brincando de ser cristão. Muitas vezes nós estamos preocupados em fazer as nossas próprias vontades, deixando de fazer a vontade do reino, deixando de levantar a bandeira do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, por causa das nossas próprias vontades, confiando em nós mesmos, nos nossos braços fortes, confiando na nossa sabedoria, ou naquilo que temos, ou naquilo que somos, e deixamos de depositar a força que vem do Senhor, o general do exército, o Rei dos Reis. Senhor, tenha misericórdia, ajuda-nos, Senhor, a consagrar-nos, Senhor, em oração, integridade, sinceridade diante de Ti. Oh, meu Deus, quantas vezes queremos somente a graça do reino, as bênçãos do reino, mas não queremos ter um posicionamento de soldados de Cristo, um posicionamento. Deus, tenha misericórdia. Oh, Senhor, o Teu reino que se estende à eternidade, que possamos viver o Teu reino, que possamos amar o Teu reino, que possamos pensar o reino, nas coisas do reino de Deus e na Sua justiça, porque a Tua palavra diz que as demais coisas serão acrescentadas, que possamos ter um posicionamento de servos de Deus, posicionamento de guerreiros de Deus, ó Pai, aleluia, Senhor. Queremos viver o Teu reino aqui, que se estende à eternidade, para viver, ó Pai, da Tua vontade, não a nossa. Espírito Santo de Deus, assim eu oro. Entrego, Senhor, a minha vida e a vida de todos que oram conosco neste momento. Que possamos ter posicionamento de súditos do Rei eterno. Amém.